Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do segundo exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o vereador René Hennemann a fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. Vamos ler no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 em diante. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou, à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Peço ao vereador Vinícius Ferreira fazer a leitura do expediente dessa noite. Encaminhada essa casa, um convite, para os vereadores e a todos do município para a caminhada do Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama, no dia 17 do 10, às 16 horas, concentração na Unidade de Saúde de Jardim Paulista. Ofício 24/2018, encaminho através desses convites para audiência pública do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos a todos os vereadores dessa casa. Informo ainda que é de grande importância a participação de todos os representantes desse município para a conclusão deste plano de resíduos. Diretor técnico ambiental, Renato Machado Newton. Requerimentos. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, do vereador presidente Sérgio Cavagni, solicitando a manutenção do recapeamento asfáltico da rua Teodorico Rodrigues dos Santos, bairro Jardim Secom. Justificativa: conforme as fotos em anexo, a referida via encontra-se com muitos buracos e rachaduras. A vegetação está muito alta e os pedestres não têm por onde transitar com segurança. É necessária a manutenção do recapeamento, limpeza nas margens e construção de vias de passeio, evitando transtornos aos moradores da localidade. Sala de sessões, 15 de outubro de 2018. Requerimento 220, do segundo secretário, vereador Anderson Jesus Cardoso, solicitando manutenção viária na travessa Noraldino Félix Gonçalves, bairro Eugênia Maria. Reiterando solicitação anterior, conforme ofício 14 de 2018, cuja cópia segue em anexo, a prefalada via em declive acentuado não é muito extensa, no entanto, em decorrente de fortes chuvas, onde fica intransitável, sendo necessária manutenção periódica e colocação de antipó para evitar transtornos aos moradores da localidade. São as sessões 15 de outubro de 2018. Requerimento 221, do vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá, solicitando a possibilidade de fazer melhorias nos passeios das ruas do bairro Nova Campina e, se possível, fazer a ligação entre os bairros Jardim Nova Campina e Chácaras Bela Vista, pelas ruas Tanazildo Gonçalves e Helena Jacomite Secom. Justificativa: a solicitação é pedido dos moradores. Sala de sessões, 15 de outubro de 2018. Requerimento 222, do vereador primeiro secretário Eugênio José Zanona, solicitando que sejam construídas lombadas na rua João Florencio do Reis, Terra Boa. Justificativa: são necessárias instalações de redutores de velocidade no local para oferecer maior segurança a todos que transitam pela via, sugerindo a construção de uma lombada em frente à panificadora e outra aproximadamente 100 metros adiante. Sala de sessões, 15 de outubro de 2018. Requerimento 223, do vereador segundo secretário Anderson Jesus Cardoso e de todos os demais vereadores, solicitando que seja criado no município de Campina Grande do Sul o Domingo da Família, levando recreação aos bairros da cidade. Justificativa: essa solicitação tem como principal objetivo oferecer às famílias
um domingo diferente, proporcionando às crianças atividades recreativas em local adequado para que sejam desenvolvidas em segurança juntamente com suas famílias. Ter espaços reservados para práticas recreativas e de lazer em família também é uma forma de incentivar a população a desenvolver hábitos saudáveis, melhorando assim sua qualidade de vida. Sala de Sessões, 15 de outubro de 2018. Projeto de Lei 64, 15 de outubro de 2018. Vereadora Ana Carolina Mascarenhas Ferrer. Dispõe sobre a criação da Feira de Artesanato no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Fico saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a segunda lei. Seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a Feira de Artesanato no município de Campina Grande do Sul, a ser realizada no endereço informado de acordo com seu regulamento, a ser baixado por decreto. Artigo 2º. Pode ser comercializado qualquer produto artístico, cultural, industrial, artesanato e outros. Parágrafo único. É proibida a comercialização de produtos alimentícios que estejam fora das normas de saúde. Artigo 3º. A feira de artesanato, em que se trata essa lei, tem por finalidade: primeiro, incentivar a atividade artesanal, valorizando o artista e o produtor artesanal de Campina Grande do Sul. Segundo, proporcionar polos de comercialização, estimulando a atividade cultural e econômica com geração de trabalho e renda. Terceiro, divulgar a atividade artística e artesanal de forma a oportunizar novos negócios, objetivando a cultura de fonte de desenvolvimento econômico e turístico. Quarto, identificar os artistas e artesãos campinenses. Quinto, definir áreas de lazer cultural e de comércio artesanal à população. Artigo 4º. A partir de sua implementação, a Feira de Artesanato no município de Campina Grande do Sul passará a figurar no calendário de eventos do município, proporcionando comodidade aos expositores e visitantes. Artigo 5º. Objetivando a reorganização das manifestações culturais tradicionalmente realizadas no município. Fica extraordinariamente autorizado por essa lei o remanejamento de artesãos e artistas entre as feiras e exposições existentes. Artigo 6º. Fica eleito o Conselho Municipal do Turismo como órgão responsável pela realização, acompanhamento e orientação da referida feira. Parágrafo único. O Conselho poderá solicitar o apoio técnico do Departamento de Planejamento e demais órgãos da Prefeitura Municipal para a organização do espaço reservado à feira. Artigo 7º. O artesão interessado em participar da Feira de Artesanato terá que solicitar por escrito através de requerimento próprio junto ao órgão competente. Parágrafo 1º. Os critérios de cadastramento e certificação serão definidos pelo regulamento. Parágrafo 2º. Não será permitida a disponibilização de espaço e colonização para proprietários de empresas que têm faturamento maior que R$60 mil por ano. Parágrafo 3º. Os critérios de avaliação serão definidos pelo órgão competente, o qual deverá também estabelecer percentuais mínimos de ocupação para pessoa portadora deficiente e idosos. Artigo 8º. A licença de funcionamento do expositor é intransferível e será concedida a título precário pelo prazo de 1 ano, podendo ser renovada ou não, segundo critérios estabelecidos em regulamento, bem como interesse público e mediante o pagamento atualizado da anuidade da licença. Parágrafo 1º. O não pagamento da anuidade referente à licença de funcionamento implicará no indeferimento desta para o expositor. Artigo 9º. Caberá à Prefeitura Municipal a padronização e cessão da barraca dos feirantes, mediante contrato de responsabilidade realizado via Poder Executivo, bem como organizar a área para exposição. Artigo 10º. Compete ao expositor, primeiro, comparecer com sua barraca, dispositivos expositores nos dias estabelecidos e permanecer na feira todo o horário previsto. Segundo, cumprir as normas, bem como a legislação vigente estabelecidas para a produção, exposição e venda de produtos na linha de arte ou artesanato para o qual foi credenciado. Terceiro, conservar limpo e arrumado o espaço na feira e apresentar-se adequadamente trajado. Quarto, participar das assembleias e reuniões dos expositores quando oficialmente convocado pela administração. Quinto, não ceder, vender ou alugar sob nenhum pretexto, espaço autorizado pela administração da feira pela montagem de sua barraca. Sexto, manter permanentemente a licença de funcionamento em local visível da barraca. Sétimo, manter relacionamento cordial com seus colegas expositores, bem como atender o público como cortesia dentro dos padrões morais da boa conduta. Oitavo, manter as barracas em perfeito estado, conservação e limpeza no que se refere ao todo. Saia
e sua armação e disposição. Artigo 11º. Não será permitido aos feirantes abandonarem o recinto da feira as mercadorias restantes que não tenham sido vendidas, cuja sobra deverá ser imediatamente recolhida e dada a destinação correta, bem como ficará a cargo dos feirantes a limpeza da área, devendo ser observado o disposto no regulamento interno quanto às regras das sanções previstas. Artigo 12º. Cada feirante ou artesão terá direito ao espaço de uma barraca e ficará responsável por manter permanentemente limpa a sua área de atuação, acondicionando o produto da limpeza em saco plástico, dispondo em locais e horários determinados para recolhimento, em recipientes contendo letreiros de fácil leitura com os dizeres, abre aspas, lixo orgânico e lixo seco, sobre a pena de, fecha aspas, sobre a pena de aplicação de multa. Artigo 13º, caberá à Prefeitura Municipal a instalação de lixeiros na área da feira. Artigo 14º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 15 de outubro de 2018, vereadora Ana Carolina. Justificativa. A atividade artesanal existe dentre os primórdios da humanidade. No início eram os bens produzidos para facilitar a vida das comunidades primitivas, tais como ferramentas, armas rudimentares, peças de barro ligadas à culinária, cestas para transporte de frutos e raízes. E, lógico, as primeiras vestimentas de couro. Com o passar dos anos, o artesanato passou a expressar a criatividade e as manifestações culturais que valorizam as raízes, os hábitos e costumes dos povos. Observando as características de cada peça produzida, podemos identificar a diversidade cultural, a origem territorial e o tempo de cada povo da longa história da evolução humana. O artesanato chegou ao Brasil antes mesmo de seu descobrimento pelos povos europeus. Os povos indígenas são os precursores dessa técnica. Depois vieram as experiências trazidas pelos portugueses, espanhóis, italianos, alemães, holandeses e ingleses. Também do povo negro, trazido do contingente africano e transformado em escravos em nossas terras. Todo esse rico processo contribui para que nosso país se tornasse multirracial e, mais ainda, multicultural. Em Campina Grande do Sul, o artesanato partiu para a expressão que se consolida a cada dia. Feira como do Lago da Ordem e outras que se distribuem pela cidade. Revela a qualidade e o empenho dos artesãos campinenses que encantam não só os turistas, mas os campinenses que fazem das feiras de artesanato um local de lazer nos fins de semana. Os artesãos se diferenciam de outras formas de produção ou comercialização relacionadas à economia formal. Podemos dizer que são protetores e guardiões do patrimônio cultural da humanidade, e por esse reconhecimento da sua unidade e que lutam. A criação da Feira Artesanato em Campina Grande do Sul, com ampla representação da sociedade civil e do poder público, contribuirá para a organização dos artesãos e seus espaços de comercialização e exposição, valorizando a cultura popular e fomentando a qualidade de vida artesanal. Ofício 13 de 2018, Campina Grande do Sul, 15 de outubro, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, do secretário Elton Collen. Solicitamos a Vossa Senhoria a disponibilização do espaço da Câmara para a realização da premiação das Copas de Futebol, realizadas pela Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no dia 30 de outubro, a partir das 19 horas. Presidente. Parecer da Comissão de Orçamento. Parecer do projeto de lei 42 de 2018 do Poder Executivo, que tramita nessa casa sob o número 62 de 2018, Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Anderson Jesus Cardoso, relator Gênio Zanona, membro Amarildo Alegro Bandeira. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Trata-se do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2019. A questão
Versa sobre elaboração legislativa especial de matéria orçamentária, contemplada capítulo 8º do título 6º do regimento interno desta Casa de Leis, aplicável em caso de apreciação por força do disposto no artigo 183, tendo sido remetido à imediata análise desta comissão, para emissão de parecer nos termos do artigo 184. Dentre as atribuições regimentais conferidas às condições permanentes de acordo com o disposto do artigo 49, inciso 1º, compete especificamente a esta Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre a lei orçamentária anual do município. No tocante à iniciativa, verifica-se que o projeto for elaborado a esta Casa de Leis pelo chefe do Poder Executivo nos termos do que se dispõe o artigo 47, terceiro, da Lei Orgânica Municipal, de forma que a regra de competência está atendida. A propositura tem um amparo no artigo 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, do artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como no artigo 103, terceiro, parágrafo 3º, 1º, 2º e 3º da Lei Orgânica do município de Campina do Sul, Estado do Paraná. Conforme consta a justificativa apresentada no projeto de lei de orçamentária estabelecida, em conjunto com as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Programa de Trabalho do Governo Municipal se constitui um instrumento legal indispensável ao regular funcionamento da administração municipal. Acompanha o projeto de lei demonstrativo que contemplam: primeiro, sumário geral da receita por fontes de despesa por função do governo. Segundo, demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas. Terceiro, resumo geral da despesa do legislativo da Previcamp por órgãos. Quarto, demonstrativo da despesa por unidade orçamentária segundo as categorias econômicas. Quinto, programas de trabalho do legislativo da Previcamp por órgãos. Sexto, programa do trabalho de governo. Sétimo, demonstrativo de despesa por funções, subfunção e programa conforme o vínculo com os recursos. Oitavo, demonstrativo de despesas por órgão e funções. Nono, orçamento analítico do legislativo da Previdência e por órgãos. Após detida análise, verifique-se em sede preliminar que o presente projeto de lei preenche os requisitos da admissibilidade, estando contemplando os requisitos legais exigidos pelos dispositivos supra, de tal modo que esta comissão manifesta-se favorável à sua regulamentação, à sua regular tramitação, em observância aos dispostos no capítulo 7º do artigo 6º do regimento interno dessa Casa de Leis. Cumpre observar que o teor do disposto do artigo 106A da Lei Orgânica Municipal, os nobres pares poderão propor emendas impositivas ao presente projeto de lei orçamentária anual, que serão aprovadas no limite de 1,2, 1 inteiro e 2/10% da receita corrente líquida prevista no projeto remetido a esta Casa, sendo que a metade desse percentual deverá ser destinada a ações e serviços públicos públicos da saúde, por simetria de disposto no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal. As emendas deverão ser apresentadas a esta Comissão de Finanças e Orçamento no prazo regimental e nos termos do artigo 106 e 106A da Lei Orgânica Municipal. O parecer publica-se nos termos do artigo 189, parágrafo 1º do Regimento Interno. Após a mesa para inclusão da pauta da ordem do dia, por 3 sessões ordinárias subsequentes para o recebimento das emendas. Sala de sessões, 9 de outubro de 2018. Passamos à apreciação das atas. Ata da 9ª sessão ordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 9ª sessão ordinária aprovada. Quer assinar?
Ata da terceira sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata da terceira sessão extraordinária aprovada. Ata da quarta sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata da quarta sessão extraordinária aprovada. Ata da 10ª sessão ordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 10ª sessão ordinária aprovada. Ata da 5ª sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 5ª sessão aprovada. Ata da 6ª sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 6ª sessão extraordinária aprovada. Passamos à ordem do dia. É de conhecimento dos senhores, então, tivemos nessa noite a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relacionado ao projeto de lei orçamentária anual para 2019. Então, cabe à mesa diretiva comunicar que inicia-se o prazo de 3 sessões ordinárias para ser apresentado emendas ao projeto, a contar da próxima sessão. Então, dentro das 3 próximas sessões, qualquer vereador pode sugerir alteração no projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro 2019 do município de Campina Grande do Sul. Também temos aqui o pedido do vereador Vinícius dos Santos Ferreira, que solicita autorização do plenário para a entrega das homenagens aos funcionários da PAI dentro da sessão ordinária do dia 29. É a última sessão deste mês, a última segunda-feira do mês de outubro. Então, a gente a sugestão é fazermos uma sessão mista, né? Não deixando de apreciar as matérias mais pertinentes, que tem prazo aí para, inclusive conta prazo também para esse projeto do orçamento. E dentro da sessão daí a gente incrementar aí com a entrega da moção de aplauso aos servidores lá da PAI. Então, vereadores, concordo, permaneço como estão. Perfeito, senhores. Obrigado pela autorização. Passamos à apreciação do requerimento. Requerimento do vereador René Hennemann, número 218/2018, solicitando providências quanto ao estacionamento na Avenida Professor Duílio Calderari, esquina com a Rua Ângelo Antônio Zanquetin, onde deveria ser calçada para pedestres. Requerimento 218/2018 está em discussão. Eu acho que os nobres colegas já observaram também que essa rua que eu me refiro fica ali na esquina do posto. Então, para quem vai sair na Duílio, você tem que avançar. E o outro, os pedestres têm que andar pela via, porque não sobra espaço, porque tem carros ali. É poucos carros, são 3 carros que cabem naquele pedaço. É como se fosse o jardim da casa, ali, a calçada, né? Então, não tem meio fio, tem só o pedrisco, e aí o pessoal aproveita para estacionar. E tira o espaço do pedestre andar e a visibilidade de quem vai avançar do ilho, né,
pela Zanquitim. Você tem que é obrigado a avançar lá dentro da pista para ver quem está descendo. Por isso eu apresento esse requerimento. Obrigado, secretário. Votação. Requerimento 218, 2018, aprovado. Projeto de Lei 58, 2018, do Poder Legislativo. Institui no município de Campina Grande do Sul a Semana Municipal de Incentivo ao Jovem Empreendedor e da outras providências. O projeto de lei é de autoria do vereador Felipe Veiga. Está em primeira discussão. Boa noite a todos. Já foi votado aqui na Câmara um indicativo de projeto para a criação de um currículo, uma espécie de curso para os alunos do ensino médio a respeito de empreendedorismo. Mas como ele gera despesa, ele foi na forma de indicativo. E esse aqui é o projeto de lei para instituir a Semana do Jovem Empreendedor no município. E a data escolhida, a segunda semana do mês de junho, é porque existe uma data que coincide com a agenda do Estado. Por isso que nós colocamos essa segunda semana de junho só para justificar. Eu só gostaria de ler rapidamente, explicar bem rapidinho os objetivos do projeto, que é da Semana do Jovem Empreendedor, que é mostrar a importância da livre iniciativa e das profissões autônomas, assim como o nascimento das microempresas e a possibilidade de conseguir planejar seu próprio negócio, capacitar para fomentar a descoberta vocacional pelo espírito empreendedor, mostrar como as leis de mercado podem oferecer oportunidades de gerar empregos e renda para quem souber aproveitá-las e conscientizar a sociedade que o jovem tem condições de gerar emprego, renda e desenvolvimento, enaltecendo o jovem empreendedor e empresário pelo seu arrojo, inovação e destaque no mercado de trabalho, incentivando outros jovens a seguirem no mesmo caminho. Eu disse já quando eu falei do indicativo do projeto de lei sobre esse tema, que provavelmente nós temos muitos jovens que tentaram um negócio, ele não deu certo por falta de informação, muitos que tinham a ideia e não colocaram em prática por falta de informação e incentivo. E eu acho que o maior interessado nisso tudo é o próprio município. Eu acho que criar essa semana, até para você trazer alunos. Quando a gente fala jovem, é subjetivo, né, dizer quem é jovem, até onde vai a juventude, né? Mas eu acho que no sentido de dizer dos novos empreendimentos, né? As pessoas que acabaram de se formar ou nem se formaram ainda no ensino médio, estão na faculdade, seja lá onde for, e têm medo de iniciar um novo empreendimento. Mas eu acho que muito daquilo que o jovem pensa na escola ou na universidade pode se transformar num grande negócio. E é isso que nós precisamos hoje para o município, né? Gerar emprego, gerar renda para essas pessoas. E essa Semana do Jovem Empreendedor vem nesse sentido, para que, de repente, você pegue empresários que tiveram sucesso no município e deem palestra para esses alunos, né? Trazer pessoas de fora, né? Capacitar mesmo, uma semana de capacitação. Os nobres vereadores já aprovaram o indicativo, tenho certeza que vão aprovar esse projeto, e eu gostaria de agradecer a todos já antecipadamente. Votação. Projeto de Lei 58, 2018, aprovado após primeira discussão e votação. Projeto de Lei 61, 2018, do Poder Executivo. Acrescenta o artigo 67-A na Lei Municipal número 9, datada de 8 de junho de 2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, autarquias e das fundações municipais, na forma que especifica. O projeto teve sua leitura no dia 1º de outubro. Tramitou na Comissão de Justiça e Redação e na Comissão de Finanças e Orçamento.
Se algum vereador das comissões quiser fazer uma explanação sobre o projeto, está aberto. Senhor presidente, a Sim. todos que nos assistem no plenário e na rede social, o presente projeto ele visa a criar a possibilidade de que os funcionários efetivos, em particularidade, tenham desconto em folha das chamadas contribuições espontâneas, né, doações para a APAE do nosso município. Então, o funcionário que se sentir agraciado em querer contribuir espontaneamente com a APAE do nosso município pode liberar um percentual de desconto em folha para a doação para essa instituição que tem sido referência, né, em termos de educação no nosso município. Todos aqui, todos os vereadores, de certa forma, já votaram a favor desse chamado desconto, né, que vai ser feito a pedido no Recursos Humanos de cada funcionário, liberando esse desconto. A gente achou fantástico essa possibilidade criada pelo Executivo, criando mais um mecanismo de captação de recursos para uma instituição que se faz necessário. Verificado a parte legal, a Comissão de Orçamento e Finanças deu parecer favorável a esse projeto. Senhor presidente, é do Executivo esse projeto? Poder Executivo. É o que estava no jornal União? Isso. E o nobre vereador falou que os vereadores já votaram. Primeira votação. Esse está em primeira votação. Esse é o que desconta 1% dos funcionários daí, para quem quiser doar para a APAE. Ele permite até 1%. Permite até. Quem quiser. Isso, até 1%. Faz o pedido. Ele não é obrigatório, é quem quiser. Isso aí. Isso. É que tem um dispositivo na CLT e na lei federal que proíbe alguns tipos de descontos do salário, até para proteger o salário do trabalhador, né? Senão o trabalhador ali vamos dizer, assediado por um tipo de entidade, e às vezes até por pouco conhecimento ele permite lá um desconto superior, de acordo com o seu coração, com a sua vontade, mas superior ao que realmente ele pode. Então, para regulamentar o desconto, que não é nenhuma obrigação, é espontâneo, e ainda foi limitado até 1%. Exclusivamente para a APAE. Exclusivamente para repasse para a APAE. Eu acho que está, como diz, expõe ao ridículo os funcionários. Você querer, daí eu pego, sou funcionário, eu dou 1%, daí eu falo para meus amigos aqui que são funcionários, ele não dá 1%, daí acaba eu acho que não vem. Por que o prefeito não coloca que dá 10%, 15% do salário dele, do vice e dos vereadores também? Então, eu me posiciono contra esse projeto. Está em discussão ainda. Eu, frente ao que a gente tem acompanhado, presidente, e a todos os vereadores, a demanda que a instituição APAE, dentro das suas dificuldades que passaram, a gente desde 2017, quanto vereador, teve o encontro com a instituição propriamente dita, sendo mais assíduo da instituição, frequentando a instituição, acompanhando os trabalhos da instituição. Nós vimos que a dificuldade financeira de manutenção da instituição ela é grande. Em muitos momentos da instituição, tanto o presidente como a instituição passou por sérios problemas de atendimento, tendo que, muitas vezes, protelar dívidas e até pensar em diminuir o atendimento, um importante atendimento no que se toca à educação e ao trato dos excepcionais do nosso município. Então, quando você cria ferramentas aonde que é de espontâneo possibilidade, de modo aonde que toque o coração, contribuir para a instituição, ele é válido e essa instituição e esse vereador que está aqui é totalmente a favor e não vê problema algum de você gerar desconforto quanto a funcionário quando você verifica que isso é
de bom grado. É como você faz um ofertório numa igreja ou na própria instituição. Então, esse vereador vem a defender esse projeto do executivo que tem a fortalecer e ajudar uma importante instituição do nosso município. Em momento algum aqui, eu falei que sou contra a PAI ou deixo de ajudar a PAI. Tanto é que na administração da prefeita Annelise, junto com o senador que se elegeu-se agora, Flávio Arnes, novamente, que veio a PAI para o município. Antes era uma escolinha ali. Eu sou contra o projeto de descontar, mesmo que seja, se a pessoa quiser ou não, seja descontado 1%. O cara ganha R$1.000, vai descontar R$10. R$10 vezes 12, R$120 no mês, mais o 13º, R$130. Então, eu acho que acaba expondo os funcionários. Tem que ajudar a PAI, tem que ajudar, mas existem outros meios, não através de tipo de lei desse tipo aí. Eu concordo com o Anderson a respeito do projeto. Acho que a PAI é um mecanismo constitucional, como foi analisado pelas próprias comissões pelas quais esse projeto passou, e por ser uma contribuição voluntária, como o projeto deixa específico, acho que não causa nenhum tipo de dano ao funcionário que esteja passando por alguma situação delicada em relação à questão financeira. Ele pode decidir pela contribuição ou não. Acho que isso não vem a ser nenhum tipo de empecilho. E com toda certeza, se fosse para alguma outra instituição que não merecesse a devida atenção, nós repensaríamos, mas por ser a APAI, consequentemente, a não aprovação desse projeto incide obrigatoriamente num ônus para a APAI. Então, se você vota contra o projeto, a APAI acaba sendo prejudicada. Isso está explícito no próprio tema do projeto. Eu acho que nós temos que pensar, nesse momento, em relação ao dinheiro público. Quando a gente fala em dinheiro público, eu já falei isso uma vez aqui, dá a impressão de que o dinheiro público é um dinheiro diferente, que existe uma casa da moeda específica para o dinheiro público, que o dinheiro público vai ser impresso e o dinheiro público vai ser gasto em obras públicas, e aí a gente tem a impressão que o dinheiro público ele é infinito, né? A gente sabe que não. A gente vive um momento de crise econômica, e a crise econômica só ocorre porque o dinheiro público é o mesmo dinheiro que o dono da mercearia recebe do caminhoneiro, da costureira, que as outras pessoas acabam pagando para eles. Se esses indivíduos não geram riqueza para o Estado, não existe dinheiro público. E para a PAI, todo mundo sabe, é uma dificuldade maior ainda de se conseguir recurso. E, então, eu acho que esses mecanismos, que são constitucionais, não existe nenhum impedimento constitucional, como foi lido, como passou pelos pareceres aí das comissões, se esse mecanismo ele é possível e ele é voluntário, eu, particularmente, não vejo problema em aprová-lo. Cabe ao funcionário, depois de aprovado este projeto ou não, acredito que se dará aprovação, cabe ao funcionário, se por algum acaso houver algum tipo de... Se ele for coagido a fazer a doação, cabe a ele fazer denúncia. Inclusive, para a Câmara dos Vereadores, acho que tenho certeza que todo mundo aqui será compreensivo nesse sentido e levará a denúncia adiante. Então, eu acho que nós poderíamos firmar esse compromisso, me preocupando até com o que o vereador Cleverson falou, a gente tem que levar em consideração a questão do funcionário não se sentir bem, e aqueles que se sentirem coagidos que nos procurem, que façam as denúncias para que as medidas elas venham a ser tomadas. Mas eu acho que vale a pena a aprovação, porque será de uma ajuda imensa à instituição. Ainda discussão, senhor presidente? Sim.
Não, vereador, desculpe. Vou colaborar um pouco com o nobre colega e discordar um pouco do outro nobre colega, Cleverson, pelo seguinte. De fato, é uma instituição que sempre precisa de apoio, então, eu acho muito interessante o projeto aqui em questão, e quero até contar aqui uma história, porque uma certa vez tive vontade de montar uma ONG e não sabia como começar, então encontrei um rapaz que alimentava 40 e tantas crianças o ano inteiro, com escola, comida e todo o material. Como que ele conseguiu fazer isso? Através de uma ONG, né? Não é o caso aqui, a PAI é uma instituição e tal, mas tem algumas similaridades com uma ONG, né? Depende muito de ajudas outras, não tem recurso próprio, etc. e tal. E esse rapaz ele criou duas formas de conseguir doações. Uma era amigo da ONG e outra era afiliado à ONG. Quem era afiliado tinha um contrato, tinha que doar lá X reais por mês, e a quebra do contrato, ela tinha validade de 1 ano, a quebra daquele contrato fazia com que tivesse uma rescisão a ser paga. E o amigo era um valor espontâneo também, né, estipulado também pela ONG, onde espontaneamente a pessoa podia querer colaborar lá e fazia uma doação. Então, eu acho assim, é nobre o projeto, porque é uma instituição onde está apoiando as crianças com carências do município, né, e dificuldades físicas e mentais, e que precisa de todas as ideias necessárias, constitucionais e interessantes como essa. Só para fazer uma colaboração aí e dizer que discordo um pouco do nosso querido colega ali. Ainda como exemplo, eu vou citar meu próprio caso, que sou funcionário público do Estado, professor, o qual nós temos como opção a possibilidade de nos sindicalizarmos. Com isso, se quisermos fazer isso de bel prazer, né, a gente tem o chamado desconto em folha. Esse desconto em folha, ou também por ordem bancária, ele é feito de livre e espontânea vontade. Ele ocorre se você quiser ou não sindicalizar. Ninguém do sindicato te pressiona para você sindicalizar ou não. São milhares de funcionários públicos que estão nessa condição. Então, eu vejo que esse projeto da PAI ele não cria uma pressão em cima do funcionário, e sim possibilita que ele possa contribuir, como fala o projeto, espontaneamente para uma causa nobre. Mais uma situação, enquanto eu, gestor público de uma escola estadual, diretor, ex-diretor de uma escola estadual e, então, gestor público nessa situação, né, um ordenador de despesas de uma instituição, a gente sabe o quão é difícil você gerar uma entidade pública, principalmente de educação, no nosso país. O dinheiro que entra não é suficiente para tudo. Ele não cobre todas as despesas da instituição. E falta colaboradores. Além de colaboradores, o mais importante não é só o valor financeiro que vai se entrar na instituição, e sim que a pessoa é um apoiador da instituição e vai começar a conhecer a instituição e também participar da onde vai ser aplicado o seu recurso. Acima de tudo, eu acho que isso é importante. Se eu me comprometo a ajudar a instituição, eu quero saber para onde que o meu dinheiro está indo, quem que ela está atendendo, e fortalece a instituição. Isso é um apelo até do presidente da instituição da PAI, a fim de que, além do recurso financeiro, o reconhecimento da PAI como uma instituição importante para esse município. A gente fala muito na questão da PAI, da importância que ela atende, né, a forma que ela atende, mas poucos conhecem o trabalho da PAI. O quão lá é um local importante de trabalho com jovens que precisam de uma atenção diferenciada do nosso município e dos professores. Então, todo projeto que vem a ajudar a PAI, ela vai ter de mim, espero dos mais vereadores, apoio para que a instituição se permaneça sólida para um bom tempo. Boa noite a todos.
Eu concordo com o que os vereadores falaram, até uma colocação do Cleverson também dos vereadores. O início desse mês, eu ainda estou em trâmite ali com o Dr. Michael, né? E agora que passou esse período eleitoral, a gente está com mais tempo e sempre se dedicando aqui aos projetos na Câmara, né? Eu vou sentar conversar com todos os vereadores. Eu protocolei o ofício 63, solicitando a elaboração de um projeto de lei a essa casa, né? Ao pessoal da Secretaria, solicitando que a Secretaria da Casa Solicito que a Secretaria da Casa elabore um projeto de lei para que seja descontado em folha de pagamento de forma mensal e mediante autorização expressa dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul em até 5% de sua remuneração. Para a PAI, o Cleverson está certo também que quando se fala, vamos se falar nos maiores salários que são os secretários, então no projeto do Executivo já está contemplado todos os funcionários. Isso, presidente. Todos os funcionários. Então, desde do pequeno cargo até o máximo. E por que não fazer diferente aqui na Câmara? Né? Tanto nós quanto vereadores e quanto aos nossos assessores e funcionários. Então, essa discussão, de repente, a gente já pode começar até quarta-feira nas comissões, como é de praxe toda quarta-feira, 14 horas, 14h30, para a gente começar a fazer essa discussão aqui na casa. É só um ofício, né, pedindo, a gente pode colocar até 5%, até 10%, isso acho que podemos fazer num bom senso de consenso aqui nessa casa para poder ajudar a PAI. E também lembrando aqui sobre despesas da PAI, né, Anderson, nós fizemos, não conseguimos fazer em dezembro do ano passado devido à agenda de jogadores profissionais aí do Brasil, nós fizemos em fevereiro o futebol dos artistas, foi falado já nessa casa, eu vou repetir pelo que aconteceu. Fizemos um futebol beneficente, conseguimos arrecadar R$10.600, né, e para o conhecimento de todos, esse dinheiro deu para ajudar a PAI por 6 meses. Né, por 6 meses. Então, vocês imaginam o tamanho dos serviços, das despesas, assim como o Anderson falou, hoje está limitado lá entre 106, 110, 111 alunos, poderíamos ter mais, mas devido à estrutura pouca, né, ela não é uma escola pública, também não é particular, é uma instituição. A gente sabe de todas as dificuldades, todos os vereadores que participam lá. Então, eu sou favorável, né, como presidente da Redação de Justiça da comissão, junto com a Marildo e com a Carol, nós votamos a favor no parecer desse projeto, de uma boa iniciativa, tanto quanto ao prefeito e também o Ismael, que agora aqui representa, né, a Associação dos Servidores. Eu gostei bastante desse projeto e pode ter certeza que mais municípios vão querer fazer a mesma coisa, porque é um ato de amor ao próximo, e eles mesmos falam, o Claudinei fala, que se você doar R$10, R$5, pode ser pouco, pode, para algumas pessoas não, a gente conhece essa realidade, mas o tanto que ajuda eles lá com as despesas. Porque uma criança especial não pode usar um sabonete normal, não pode comer um arroz, um feijão normal. Tem que ser uma comida um pouco mais especial. A gente sabe das grandes despesas que lá tem, né, e muitas pessoas ajudam e contribuem. E eu acho que esse é um gesto humanitário e tem todo o meu apoio. Encerrada a discussão. Votação. Projeto de lei aprovado. Primeira votação hoje, né, senhor presidente? Com negativa do vereador Cleverson em primeira discussão e votação. Projeto de lei do Poder Legislativo, número 63/2018. Autoria, vereador Eugênio José Zanona. Altera o artigo 1º da Lei 123, datado 29 de junho de 2011. É um projeto simples aqui, de autoria do vereador, apenas fazendo uma correção com relação à nomenclatura da localidade da rua. É uma rua lá no bairro Terra Boa e houve o desejo dos moradores da região que incluísse na redação localidade Vila Bonfim. Então, o projeto de lei está em primeira discussão. Votação. Projeto de lei 63/2018, aprovado após primeira discussão e votação.
Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Cleverson Dalprá. Boa noite a todos. Referente a pai, continuo falando ali, independente de ser vereador ou não, sempre ajudei. Quando tem bingo, quando tem evento, só me procurar, sempre estou disponível. Que bom se todo mundo pudesse doar, mas me sinto defendendo outros funcionários. Eu acho que tem gente que não vai entender isso aí. Não pega bem. Fazer para os funcionários e os mais parte de cima, mais a elite, não fazer parte do projeto. Hoje, queria agradecer e parabenizar, se tem vereadores aqui, 2 professores até, o vereador Anderson, prazer de estar junto e hoje saber ser professor que ensina matemática ainda, professor Felipe, biologia, da aula de biologia. Então, em nome dos 2 vereadores aqui, parabenizar todos os professores, esposa, professora, sogra, cunhada, família inteira professora, professoras estaduais, municipais, federais, pessoas que se tem o vereador, se tem o juiz, se tem o médico, o que a gente for na vida, uma profissão, é graças aos professores. Então, como Dia dos Pais, Dia das Mães, um dia importante, hoje Dia do Professor, um dia muito importante. Então, ao mestre, com carinho, sempre meu agradecimento, minha dedicação a eles aí. Também tem o dia exclusivo dos educadores, mas eu queria mandar um abraço para todos os educadores infantis do município também, que se sentem como professores. Para mim são professores, eu não sei porque tem esse nome educadores. São pessoas também que batalham. Então, os educadores infantis hoje também todo o meu respeito. Agradecer a presença do Laércio, do Ismael, do Etevaldo, do Cláudio Omar, do Ravel, do Cristiano e demais pessoas que nos assistem. Muito obrigado, boa noite. Peço aos assessores registrarem a presença na recepção. Vereador Wagner Santana. Boa noite a todos os presentes, aos que nos assistem através da rede social. E também queria estender meu parabéns aos professores. Profissional tão importante que ajuda a educar nossas crianças, a nos educou, né? Se estamos aqui, quem desocorremos, é porque tivemos professores. Então, meus parabéns a eles. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Vereador René Hennemann. Mais uma vez o meu boa noite e também deixo meus cumprimentos aos nobres professores, né, que temos nossos 2 amigos aqui, que confesso que eu nunca me vi numa sala de aula dando aula. Então eu parabenizo vocês e aos demais porque é uma profissão honrosa, mas ela é pesada, ela é doída. É só para quem exerce que sabe o quanto ela custa. Então, meus parabéns mesmo de coração a vocês e a toda a classe de professores. E desejar uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. Vereadora Ana Carolina. Boa noite a todos que estão aqui presentes, ao público que nos assiste pela rede social. Eu gostaria de falar um pouco e rapidamente sobre um projeto de lei que foi hoje para leitura aqui nessa casa. Há muito eu tento organizar um pouco da questão dos artesãos para a gente buscar um espaço para eles no município e eles poderem colocar aquilo que eles produzem e fazem, né, até como uma fonte de renda da família. E uma forma também de fazer com que essas pessoas passem a ser um contribuinte da Previdência Social, que é uma coisa que eu venho defendendo e vejo o valor e a importância disso. Então, esse projeto, eu tenho o apoio do prefeito, porque foi conversado com ele anteriormente, antes desse projeto chegar a esta casa, até para a gente verificar os pontos que para a prefeitura é importante também estarem ali, por se tratar de um projeto de lei que, na medida da votação aqui dessa casa, tem até 15 dias para ser sancionado ou vetado, né? Esperamos que, com tudo que foi reformulado, a gente consiga ter ele sancionado. Quero fazer uma pequena homenagem, vou fazer uma leitura aqui, e essa homenagem vai, inclusive, aos nobres colegas professores hoje aqui dessa casa também, e todos os professores
do mundo, se é que essas palavras chegaram a todos eles algum dia, mas enfim. Então, como todos sabem, hoje é dia dos professores, dia dos homens e mulheres que seguem incansáveis a missão de formar as gerações de brasileiros para a vida profissional e para a cidadania. Não são educadores, porque educar é a obrigação de pais e das mães. Professores são os formadores de letramento, das ciências, do conhecimento, da profissão e da cidadania. E porque são os formadores da cultura da nação, são os primeiros escultores, os trabalhadores do espírito cívico e guardiões da nossa cultura. Vou apelar também, como tenho feito recorrentemente aqui nas sessões, para uma poesia e fazer a minha homenagem. Vou ler um cordel que é do autor Braulio Bessa. Homenagem ao dia do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que passa para lhe causar dor, por isso eu tenho dito, que tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. Por aqui, sem valor, mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Parabéns a todos os professores, aos nobres colegas aqui, uma linda profissão que, inclusive, eu pelejo para alcançar esse patamar ainda na minha vida. Gosto muito de ensinar e, por isso, essa homenagem tão carinhosa a vocês e a todos os professores. E aí, desejar, então, uma boa semana e até a próxima sessão. Vereador Felipe Veiga. Boa noite novamente, agradeço a todos os colegas pelas felicitações por esse dia. Parabenizo também o professor Anderson, e não foi meu professor, mas poderia ter sido, né? Mas fazia parte do grupo de professores da minha época, né? E eu queria agradecer justamente esses professores, Anderson, né? Tanto os professores da rede municipal, quanto os professores da rede estadual e depois da universidade, mas que não fazem parte do dia a dia do município. Eu acho que o município, se tem uma coisa que sempre foi muito bem representado, é na educação, né? A educação do município sempre funcionou. É muito difícil que a gente escute. Lógico que nem tudo, as coisas não são perfeitas e como nós gostaríamos que sempre fossem, mas, na medida do possível, nos diversos mandatos que eu pude acompanhar, a educação ela sempre esteve bem representada e não é diferente hoje. Lógico, né, Anderson, nós, como vereadores, quando assumimos a função de vereador, a pressão em relação à educação do município recai um pouquinho mais sobre nós, e, na medida do possível, ainda mais que fazemos parte da Comissão de Educação, sempre queremos a melhora da educação municipal, visto que nós temos colegas, né, na educação do município, mas eu digo que uma das motivações da minha entrada na vida política foi justamente, eu vou colocar agora professoras, porque no ensino fundamental 1 eu só tive professoras, né? Foram justamente essas professoras.
E o sentimento de estar devendo alguma coisa para elas é grande. Assim, eu devo muita coisa aos professores e professoras que fizeram parte da minha vida. E estar inserido nesse meio político hoje, uma porcentagem disso é devido a essa questão da gratidão aos professores, e sempre que puder, lutarei por esses indivíduos. Também moro com uma professora, minha noiva, né? Que me perdoem todas as outras, Carol, mas as professoras são as melhores, na minha humilde opinião. Só que nesse dia, acho que do momento político que nós vivemos, não é só de comemoração, mas também de reflexão, como o René falou, né? Às vezes não passa pela cabeça de muita gente entrar numa sala de aula, porque o que se escuta falar sobre uma sala de aula é complicado. Isso não é só culpa do governo. Eu sempre falo nas reuniões os famosos conselhos de classe. Quando um aluno reprova, a falha está em 4 lugares. Primeiro, a falha é da escola. Primeiro, a falha é dos pais. Primeiro, a falha é do aluno e também é do professor. São esses 4 que falham. Não é 25% de responsabilidade. É 100%, 100%, 100%, 100%. Cada um desses 4 pilares tem 100% de responsabilidade em relação à educação. E falar de educação não pode ser demagogia. Não pode mais ser pilar político para que alguém suba nele, utilize a educação como base da sua argumentação para angariar votos, mas daí, quando chega no exercício do mandato, a educação ela fica em último plano, porque é fácil administrar a educação, porque a educação tem um recurso já pré-destinado e é relativamente alto que vem para a educação. Então, o básico você consegue fazer. Mas a educação não pede só o básico. Se um município, se uma sociedade quer se desenvolver, a educação tem que ser prioridade de maneira integral. E ter a educação como prioridade, agora eu digo, senhores pais, que tem um aluno numa escola pública, né? Eu digo normalmente escola pública porque é a que mais sofre com relação à infraestrutura. E na escola, só quando o aluno está mal, não resolve. E na escola, só quando o professor te chama, também não resolve. A participação da vida escolar do aluno é que muitas vezes vai definir o futuro dele, não é o professor, não se engane. Eu posso falar um monte de coisa para o aluno na sala de aula, mas nem sempre aquilo vai fazer sentido para ele. Porque talvez a realidade que ele viva seja outra. Talvez falte um incentivo dentro de casa. Levar o seu filho para um jogo de futebol é interessante, é um momento de lazer, mas dar um livro e ler junto é mais produtivo. Isso não sou eu quem está falando. São pesquisas, né, em relação à leitura. Fazer uma porção de coisas é interessante. Comprar, às vezes, trocar o carro todos os anos, a cada 2, 3 anos, é importante. Mas a educação dentro da sua casa também tem que ser prioridade. Porque quando a gente fala, mesmo quem não faz parte do meio político, e fala que a educação tem que ser prioridade, ela tem que ser prioridade dentro da tua casa. É o princípio de tudo. Se dentro da tua casa a educação não for prioridade, o seu filho vai ser aquele que vai aceitar trocar o voto pela conta de água, trocar o voto pela conta de luz e tudo mais, pela cesta básica. Se dentro da tua casa a educação for prioridade, isso não vai acontecer. É daí que nós temos que partir. A educação não precisa ser prioridade só pelo governo, porque o governo é reflexo da sociedade. Então, se não for dentro da tua casa, a educação nunca vai ser prioridade para o governo. Porque no momento de felicidade é tudo muito fácil, né? Se parabeniza, se parabeniza, se parabeniza e acabou, não se faz reflexão.
Então, hoje, apesar de gostar de ouvir os parabéns, é bom, eu gostaria de trocar os parabéns pela reflexão. Não percam tempo parabenizando o professor no dia de hoje. Passe um tempinho mais refletindo sobre a educação dentro da sua casa. Não a educação na escola do seu filho, não a educação no município, no estado, no país, do modo geral. Não. Como é que está a questão da prioridade educacional dentro da tua casa? Hoje eu queria convidar os pais de alunos a fazerem essa reflexão. A educação é prioridade dentro da tua casa? Muito obrigado e boa noite. Vereador Geraldo de Souza. Boa noite a todos. Aí, agradecer a presença dos Bael, hoje aí, o Ravel, o Laércio, o Claudio Mar, o Etevaldo, aí, presente na sessão, fazia tempo que não aparecia. Aí também quero parabenizar os professores, todos os professores, que é o alicerce de tudo, né? Tudo começa pelo professor. Especialmente, quero parabenizar o professor Anderson Mensor, não o Anderson Cardoso, o Anderson Mensor, o doce, que está aí já entre as 4, as meninas, está entre as 4 equipes melhores do Paraná, já disputando lá em Chopinzinho. Então, se tudo correr bem, vamos ver se vão passar, assumir, torcendo para que seja campeão. Vários times bons de futebol feminino, lá futsal. Então, eles estão na semifinal já, joga amanhã, 2h. E tem o Galvão Bueno lá, o Diogo, transmitindo direto ao vivo. Quem quiser assistir amanhã pelo Facebook, passa direto. E o mais desejar aí uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Vereador Vinícius Ferreira. Boa noite a todos novamente. Ainda voltando no assunto que se diz ao Pai, reforçando o convite que já foi falado aqui na sessão passada, sábado agora, dia 20, às 19h30, no Salão Paroquial do Araçatuba, tem o jantar italiano da Pai. Né, esse tipo de evento eles sempre fazem, no assunto que nós já falamos aqui já hoje, sobre arrecadação para ajudar no custeio lá da Pai. Né? Então, para quem quiser aí, a partir de amanhã também já estou com os convites para ajudar a fazer a venda, né, R$ 25,00 por pessoa, para ajudar nas despesas lá da escola. Tem já? Eu queria pedir para essa secretaria dessa casa a elaboração de 2 requerimentos. Eu tive ali em conversa durante essa semana com alguns moradores do Cacaiguera, ali região, para que se transforme aquela antiga escola, hoje abandonada, né? Escola do município, para um espaço multiuso para a comunidade usar lá. Já acrescentando, pedindo para colocar uma academia ao ar livre, um parquinho, uma estrutura esportiva naquele local. É uma comunidade que tem bastante moradores e pessoas e ficam longe de tudo. Eu acho que se transformasse aquele local num espaço multiuso para eventos ali da comunidade, das famílias, da igreja, seria de grande importância para a localidade e para o município. E também fazer um requerimento em meu nome e do vereador Anderson também. Nessa semana eu estive ali na Travessa Francisco Crepive, no Santa Rosa, já tempo de mandatos passados, outros vereadores, agora nós, solicitando ao prefeito para que seja feito uma obra urgente. E lá naquele local há poucos dias atrás, Anderson, foi feito um parecido com o antipó, com aquela frisagem, ficou bem feitinho, mas a primeira chuva já levou muito daquele material, fica intransitável, não dá para andar praticamente, falar a verdade, que nem a pé, é um declive, ou um aclive, né, muito alto. E eu estive conversando com o prefeito na quinta-feira, junto com o Levi, e antes ali eu quero fazer essa solicitação pedindo uma obra de asfalto ali, porque não vai a manutenção, material, mão de obra, vai tudo vai junto com a água abaixo, porque não adianta. Então tem que fazer. A gente sabe que agora nós estamos com 34 ruas de asfalto e mais de algumas licitadas para iniciar aqui uns dias,
mas não podemos deixar o quanto antes dar uma urgência e um carinho naquela via ali do Santa Rosa para ajudar tanto ao bairro quanto aos moradores ali. O Geraldo ali falou também do futsal, a gente está acompanhando, não consegui ir lá em Chopinzinho, né? A gente falou aqui na sessão passada. O time lá do futsal feminino está indo muito bem, ganhou até das atuais campeões e agora está na fase semifinal. Então, mais uma vez, vamos desejar boa sorte, né? Junto com a comissão técnica que está lá, representando nosso município. Quero também desejar, aproveitando que o Anderson está lá, a mesma fala do Geraldo, né, sobre o professor Anderson, e tantos que eu já tenho falado aqui por esses dias sobre o Dia do Professor, parabenizar todos os professores, professoras, educadores infantis e o pessoal da educação envolvido com esse dia tão especial. Pena que é só um dia do professor, como deveria ser todos, né? Pois a gente que está aqui representando o Legislativo, a gente tem conversado por várias conversas, e a educação sempre vem em qualquer projeto, né? Sempre tem o trabalho educativo. Então, a gente sempre fala aqui, Anderson, que a gente tem que fortalecer a nossa educação no município, né? A gente já tem uma boa educação, mas, como se diz o ditado, nunca deixar a peteca cair, né? A gente tem uma boa educação, a gente parabeniza todas as professoras, Secretaria de Educação, por todos os projetos e por tudo que tem feito no nosso município e com as nossas crianças. Quero desejar a todos uma boa semana e Deus abençoe. Vereador Anderson Cardoso. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, queria comentar sobre o parecer de admissibilidade do projeto de lei que fala sobre o orçamento anual de 2019, que passou pela minha comissão de Orçamento e Finanças, ratificando, né, fortalecendo a ideia de que é um parecer inicial de admissibilidade que diz que o projeto de lei ele atende os artigos 101 de 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal e atende também a lei orgânica, e que ele vai estar nessa Casa de Leis para apreciação de todos os vereadores e também contemplando as emendas que o presidente já mencionou, de emenda a essa lei orçamentária, incluindo também a lei de emenda de orçamento impositivo, que também está contemplado de 1,2% do orçamento deste 2019. Então, inicialmente, é só um parecer de admissibilidade, dizendo que atende essas prerrogativas. Queria agradecer a todos os colegas que nos felicitaram sobre o Dia do Professor. A gente fica muito feliz por esse bem-querer, por esta chamada profissão, que, como diz Alexandre Garcia, não é uma profissão, é uma missão, né, Felipe? Ele diz que professor não se forma professor, ele nasce professor. Ele está intrínseco esse dom de ensinar. E também parabenizar você, Felipe, porque eu escrevi hoje numa postagem minha assim, que o professor é aquele que faz da sua sala de aula um local diferenciado, não só de aprendizagem, mas ele transforma a vida do aluno naquele ambiente. O aluno ele vê em você um norte, um orientador de bons preceitos, de boa conduta, e veja a responsabilidade ao qual nós enfrentamos no nosso dia a dia. Uma conduta 100% correta, ou próximo disso, o que não é fácil, porque somos seres humanos e muitas vezes pecamos também, como todos, e a gente vê a responsabilidade ao qual nos enfrentamos. Fortaleça a tua fala. A educação no nosso país ainda demanda de muito incentivo, de muito investimento, quanto não só a financeiro, mas de valorização da própria educação e o quanto ela é transformadora. Na prática, no discurso, ela acontece muito. Você escuta
o deputado, o vereador, o senador, o presidente dizer que a educação será um pilar da sua gestão, mas ela raramente acontece. E quando acontece, não se dá o devido valor, né? Então, a gente acredita e sonha que esse pilar chamado educação seja sempre valorizado, realmente, com aquele seu pedido de que em casa a gente vê que a família analise o quão é importante esse cotidiano escolar e o contato com esse profissional da educação. Então, eu parabenizo a todos os professores e professoras, funcionários das escolas, porque a gente não tem o dia do funcionário da escola, né? A gente não tem esse reconhecimento, e eles são tão educadores ou professores como nós, formados numa área específica. Eles têm, às vezes, muito mais condição de mudar a existência de um ser humano do que nós, ou de muitos professores que se formaram, mas não encontraram ainda a missão, né? Só simplesmente ganharam a graduação ou certificado de professor. Então, a gente quer abraçar o coração de cada professor que tem essa missão árdua do dia a dia, porque a sala de aula realmente ela não é fácil, mas para muitos, e eu me ponho nesse local, que acha a sala de aula um ambiente maravilhoso, um local onde que você se depara com a transformação de um aluno por longos anos. Passamos mais tempo com os filhos de vocês do que vocês mesmos. Somos companheiros em todos os momentos, né? Companheiros até, tenho audácia de dizer, que até na bagunça. Por que não uma bagunça, um caos em certo momento, desde que essa bagunça e caos criem possibilidade para avanço, para melhora do ser humano ou para a conquista futura, né? Por que não virar um dia a sala, se isso vai fazer com que o seu aluno fique do seu lado e veja que você é ser humano como ele e que pensa numa transformação? Anderson, eu tenho medo da sala quieta. Como professor, eu tenho o maior medo quando a sala está quieta. Alguma coisa de errado tem ali. A sala tem que estar uma bagunça orientada, que é o que a gente faz. Eu sei que posso ser muito mal interpretado por isso, mas a educação que a gente conhecia do aluno quieto, sentado, nariz, nuca, em silêncio, não funciona. Funciona o aluno participativo, ele buscar. E a gente conversa bastante sobre isso, sobre essa ideia. Tenho no profissional, e vou lembrar de um que, em particular, e lembrando dele, quero lembrar de todos os outros, né? Que é o meu querido professor Edivardo Belli Ribeiro. Um professor que foi meu professor, foi do Clevers, foi de muitos aqui, do presidente Sérgio. Muitos passaram pela mão dele e teve nele um espelho de conduta de pessoa honrada, com um caráter de te orientar para o bem comum, para uma forma de agir na escola, não pensando só em você, mas pensando em toda a instituição. Então, eu terminei minha segunda especialização, essa última em gestão escolar, e o meu título de gestão escolar era quanto um gestor escolar formado na comunidade poderia motivar a mudança nos demais discentes desta comunidade, ou seja, quanto que ele poderia provocar a motivação de outros se tornarem professores ou também lideranças nessa comunidade. Na minha defesa da minha banca, eu tive orgulho de citar e demonstrar o quanto esse professor, o nosso querido professor Edi, fez por mim e por muitos alunos nessa instituição chamada Campos Sales. Então, hoje, a nossa missão é continuar um legado que nem o dele, né? Nos tornou pessoas pensativas, pessoas analíticas, pessoas que querem o bem comum acima do individual. Isso me fez uma pessoa diferenciada, penso eu, porque tento passar esse mesmo contexto para os meus alunos no dia a dia. Se mistura o professor com o amigo,
né? O orientador com aquele que também aprende. O conhecer cada família, e isso eu tenho sempre pautado nos chamados conselhos de classe, nas escolas. Tive o prazer de passar em quase todas, Eugênio. Fiquei por assim de ser professor do Terra Boa. Foi, eu acho que a única mácula no meu currículo. As demais escolas estaduais, dei aula em todas. E vi o quão é importante você aprender a conhecer a família do seu aluno. De entender qual que é a dinâmica de você simplesmente não só dar a aula, mas aprender, receber do teu aluno aprendizado de como é uma conduta, o porquê que ele está lá, porquê que ele está aprendendo e porquê naquela quantidade ou naquela velocidade. Ver a transformação dele, como eu falei, ao longo dos anos, isso não tem preço. Conhecer, pegar ele, como tive a oportunidade com 10 anos, no Fundamental 2, e segui-lo até os 17 anos no ensino médio, isso não tem preço. Fiz não só alunos, mas inúmeros amigos que hoje conversamos, alguns colegas professores se tornaram também, como diz o Felipe, não tive o prazer de dar aula a ele, mas poderia ter dado, seria um orgulho, porque a gente viu o quanto o que levou a escola pública, o trabalho na escola pública, a transformar um indivíduo em uma personalidade dessa importância, desse grau, não só por ser vereador, mas de ser um educador, e que a gente comunga de alunos, de mesmos alunos, Felipe, alunos que são meus no João Maria de Barros e alunos que são seus no cursinho preparatório para o Enem, e a fala é unânime quanto ao carinho que eles têm por você e a dinâmica das suas aulas. Então, não poupo esses elogios. A gente tem esse desenvolvimento enquanto pessoa, porque a gente agrega valores desses alunos, dessas pessoas que passaram a nossa vida. Então, mais uma vez, quero que cada professor, funcionário das escolas, trabalhadores da educação, né, das duas esferas, né, de todas as esferas, na verdade, municipal, estadual e federal, sintam-se abraçados nos seus corações por essa missão maravilhosa que é educar. No mais, desejar a todos uma boa semana e que Deus os proteja. Vereador Eugênio Zanona. Quero cumprimentar a todos, parabenizar os companheiros professores aí pela data e pelas palavras. Parabenizando vocês, quero parabenizar todos os professores em geral e, no mais, desejar uma ótima semana a todos. Que Deus nos abençoe. Perfeito. Saúdo a todos. Senhor presidente, posso fazer um parênteses, tomar um pouquinho a fala? Queria também saudar aqui um amigo em particular, e saudando ele, quero saudar a todos os presentes, o amigo Tevaldo, que foi companheiro meu de futebol e de muitas comemorações, por assim dizer, e hoje se tornou um amigo excepcional, amigo de coração, que nos orgulha de ter como amigo. Então, Tevaldo, obrigado pela visita. Sei que você é presente aqui nessa Casa de Leis, mas obrigado em especial pela noite de hoje. Professor Etevaldo. Professor. Saúdo a todos que nos prestigiam aqui, pessoalmente, e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Então, uma mensagem aí de agradecimento aos nossos professores da rede municipal e estadual. Também uma saudação muito especial aos professores do município que participaram do projeto Agrinho e tivemos aí muitos classificados também. Também acompanhei um pouco as classificatórias lá no Colégio João Maria de Barros, também tem classificatória, né, professor? Então, vai a minha saudação especial nesse dia que é o Dia do Professor, nossos mestres. Gosto da fala do professor Felipe, que ele diz que na sala os alunos têm que ter interação. É que o Felipe não é do nosso tempo, né, Anderson? Eu, o Anderson, o Cleverson, nós éramos os campeões de interação na sala de aula, né? O saudoso professor Ede que o diga, né? Então, eram outros tempos, né?
Perfeito. Então, nesse clima aí de descontração, encerro essa sessão com a saudação especial aos professores. A sessão está encerrada, todos tenham uma boa semana, Deus abençoe.